Alô, alô, pessoal, tá começando mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde a gente vai destrinchar os pilares de uma carreira médica de sucesso, tijolo por tijolo. Hoje uma especialidade, já estamos chegando no episódio 80 e não apareceu até agora, que é a neurocirurgia. Tenho um prazer enorme de apresentar o nosso convidado, o Dr. João Vitorino, neurocirurgião, professor adjunto lá da Santa Casa e coordenador do grupo de neurocirurgia oncológica. É isso mesmo? Sim. Legal, doutor João. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, hein? É um prazer. E conta pra gente, assim, já pra começar, né, que eu fico curioso, neurocirurgia oncológica, né, do teu dia a dia, os alunos sempre querem saber um pouquinho como é que é a rotina, porque eu imagino, né, todas as especialidades que a gente conversa por aqui, ainda mais aqui em São Paulo, sempre tem um próximo passo, né, uma subespecialização e tal, mesmo na neurocirurgia, por ser uma área até que já é um pouco mais nichada, pela dificuldade de se tornar especialista nessa área, você ainda assim tem diferentes subespecializações, cada um vai seguindo um caminho. Sim. A neurocirurgia é uma área extremamente ampla, né? Atualmente nós temos diversas subespecialidades, dentre elas neurocirurgia funcional, que vai tratar os distúrbios do movimento, por exemplo, Parkinson, né? Uhum. Você tem neurocirurgia dos nervos periféricos, então uma subespecialidade que se dedica aos nervos periféricos, vascular, oncologia, cirurgia de coluna, então são vários. Eu acabei, ao longo da minha carreira, me especializando em tumores do sistema nervoso central. Então é uma área que eu particularmente sou um entusiasta, ela sem dúvida alguma é uma área que a gente acaba lidando com pacientes de alta complexidade e tem uma questão também envolvida também do impacto, né, social. Normalmente são pacientes que estão no ápice da vida e são tomados por uma doença que muitas das vezes é devastadora. Ah, você disse pela epidemiologia, assim, não é um negócio tanto do idoso, assim? Sim, tem alguns tumores que vão ocorrer em uma faixa mais avançada, entretanto, alguns no ápice da vida do indivíduo. Então, o indivíduo está lá com seus 40, 50 anos, já se estabelecido profissionalmente, e aí, eventualmente, vem um tumor que acaba sendo devastador do ponto de vista funcional. Então, o paciente ele acaba, muitas vezes, parando as suas atividades, tem um impacto social, familiar muito grande, e aí tem uma questão de humanidade nisso também. A escolha do melhor tratamento, a escolha individualizada da melhor opção para aquele indivíduo é fundamental. E aí, você já escolheu a sua especialidade médica? Bora fazer essa escolha com segurança. Por isso que eu quero te apresentar o curso Carreira Médica Tijolo por Tijolo. Um método prático para você construir um plano de carreira e já começar a dar os seus primeiros passos profissionais nesse mercado que está cada vez mais competitivo. Se você já acompanha Tijolos Med, você sabe que a medicina está mudando muito rápido e a gente precisa estar pronto para enfrentar esses novos desafios. O link está na descrição aqui embaixo. Clique e comece agora a construir a carreira dos seus sonhos. Mas me conta uma coisa, por ser um cara relativamente leigo nessa área, a maioria dos tratamentos hoje, ainda mais, né, a gente já gravou com um oncologista aqui e tal, fica sempre nessa, né, às vezes até radioquímio, imunobiológico e por aí vai, terapias-alvo. Na neurocirurgia, quando tem um tumor, assim, sistema nervoso central, a grande maioria dos tratamentos vem com uma base cirúrgica? Os tumores primários ainda, o cerne do tratamento, o tratamento padrão, o tratamento cirúrgico. Então, os gliomas, meningiomas, tratamento é centrado no neurocirurgião. Entretanto, você tem ocasiões onde a radioterapia tem o seu papel, onde a quimioterapia tem seu papel, por exemplo, nos gliomas de alto grau, mas, de uma forma geral, os tumores primários, meningioma e glioma, que são os tumores mais frequentes, ainda hoje o tratamento é centrado na intervenção cirúrgica. Né? E aí cada caso tem uma determinada peculiaridade. Obviamente um paciente idoso, cardiopata, funcionalmente debilitado, muitas vezes é um paciente que não tolera o tratamento cirúrgico. E aí você vai lançar mão de outros tratamentos, tentando eventualmente preservar a qualidade de vida e manter esse paciente o mais funcional pelo máximo de tempo possível. Mas você diz até coisas invasivas, assim, por exemplo, sei lá, uma ablação que não vai necessariamente abrir o cérebro, isso existe? Sim, radiocirurgia, hoje tem terapia LIT, que é um tipo de terapia Mas térmica. você que faz, eu digo, ou é o radiointervencionista? Não, habitualmente tem um grupo de radioterapeutas que se dedicam a isso. Tem neurocirurgiões que acabam se especializando em áreas, né,
em áreas complementares, né? Então, a radiocirurgia, por exemplo, tem vários neurocirurgiões no Brasil que acabam atuando nessa área. Então, eles acabam, muitas vezes, compartilhando espaço com radioterapeutas. Sim, não, isso é uma coisa legal que a gente fala aqui para os alunos também, que nem um exemplo mais simples, que é o cara que trabalha com endometriose, né? Pô, às vezes ele fez GO, laparoscopia e opera endometriose. Outro caminho muito comum, cirurgia geral, aparelho digestivo, robótica, sei lá o quê, endometriose. Então, caminhos diferentes levaram para a mesma forma de atuação, né? Sim. Então, é engraçado perceber que isso também na neurocirurgia existe, mas eu imagino que, né, o perfil do paciente, né, quando a gente está falando de câncer, sempre já é uma notícia um pouco traumática e tal. Eu imagino que quando você está falando de câncer de sistema nervoso central também o seja, né? Assim, é algo que, da tua experiência, é óbvio que com os anos vai entendendo como lidar, a conversar com os pacientes, mas eles chegam meio tensos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nenhum paciente, ele advém o seu consultório feliz ou muitas vezes tranquilo com a notícia de um tumor, né? Então, a gente brinca, ninguém vem no consultório de neurocirurgião oncológico muitas vezes satisfeito. Normalmente são pacientes extremamente angustiados, muitas vezes desinformados, né? A internet Nossa, é um perigo, né? é um limbo, né? Dr. Google, né? Ele de certa forma, ele se nutre do caos. Então, esses pacientes, eles vêm muito debilitados do ponto de vista emocional. Então, é fundamental ter tranquilidade, serenidade e dar esse suporte inicial. Então, não tem como a gente negar que o paciente oncológico, ele merece tratamento multiprofissional, multidisciplinar, para que ele tenha um melhor desfecho. Tanto o suporte psicológico, suporte do neurocirurgião, suporte de um neurologista focado em oncologia, muitas vezes o suporte do oncologista, suporte do radioterapeuta, e essa equipe multidisciplinar, obviamente, de uma forma muito serena, vai optar pelo melhor tratamento para aquele indivíduo, né? Levando em consideração a faixa etária, presença de comorbidades, a funcionalidade dele. É que uma coisa que me chama a atenção nesse assunto é a dificuldade, às vezes, até do paciente chegar até você. Eu digo assim, pô, eu sou especialista em neurocirurgia oncológica, né? Então, provavelmente não é uma... Que nem a gente está conversando aqui de um nutrólogo, alguém que está buscando uma prevenção, um cardiologista, quer fazer um teste ergométrico, tal, que o paciente ativamente está procurando médico, põe lá na internet, descobre um, né? Eu digo isso porque acho que a carreira do neurocirurgião, especialmente nessa área, mas a gente pode abrir para todas as outras que eu acho que você conhece bem, ela é um pouco desafiadora, porque por mais que você se especialize, você já passe numa residência que é difícil de ser aprovada, porque tem poucos lugares, muita gente querendo para pouca vaga, além da dificuldade de aguentar uma residência que muitas vezes é puxada ali os 5 anos e tal. Quando você finalmente cai no mercado de trabalho, ainda assim você só está começando, né? Porque eu acho que o paciente chega, até estava conversando com um amigo meu que é jovem, acabou de se formar em neurocirurgia, e ele falou, cara, às vezes o paciente chega, eu sei fazer a cirurgia. Mas você falou, pô, doutor, você é muito novinho e tal, então você já precisa estar mais maduro até pro paciente, putz, dar aquela empatia assim, daquele match, né, pra querer acompanhar com você. Sem dúvida. Neurocirurgia é uma especialidade demandante, né? De forma geral. A gente acaba muitas vezes alcançando, como muitas das vezes são pacientes, lesões de alta complexidade, você adquire a experiência necessária ao longo de anos e anos. Por isso que é importante, muitas vezes, a subespecialização. 5 anos de neurocirurgia, isso levando em consideração, fazendo uma análise comparativa com a Europa e Estados Unidos, ela é insuficiente hoje para formar um indivíduo especialista. Então, é habitual, é muito comum, o residente ele termina os 5 anos de neurocirurgia e ele faz uma subespecialização, né? Nos Estados Unidos são 7 anos para formar um neurocirurgião Padrão, generalista. Generalista. Nossa. Então, a gente acaba lidando com lesões muito complexas, com índice muitas vezes de repetição, ou seja, de frequência, não tão alta. Então você tem que ficar muito tempo para ver algumas vezes. Algumas vezes, e pacientes gravíssimos, lesões de altíssima complexidade. Então, esse é o cenário que você, muitas das vezes, tem que ficar em um centro grande, muitas vezes ter o tripé de ensino, pesquisa e assistência como um norte, para que você consiga tratar da melhor maneira possível os pacientes de alta complexidade. E como é que, aproveitando também que você levantou já essa história do tripé, né? Aqui na Tijolos a gente fala que o médico ele é malabarista. Então tem o prato assistencial, que é de fato tá ali do lado do paciente, tá operando, ou no consultório, e também a gente já pode mergulhar para falar só dele, porque acho que na neurocirurgia tem muito espaço. Tem o prato do ensino da pesquisa, então mestrado, doutorado, ser professor de faculdade e por aí vai.
e o prato do empreendedorismo e da gestão. Às vezes você já vai ser um coordenador de um grupo, tal, vai ter que gerenciar outros neurocirurgiões, ou se não, também o cara que quer ser gestor, o cara que quer empreender, não sei, imagino que talvez neurocirurgião, posso estar enganado, mas não seja das áreas que mais vai buscar se arriscar a empreender, porque foi tão difícil chegar lá para cobrir os outros pratos que empreender talvez não seja um caminho tão comum. Como é que foi na tua carreira o desenrolar disso aí? Eu terminei a residência médica, eu comecei a trabalhar com outro colega. O outro colega trabalhava, tinha uma clínica privada extremamente robusta, e ele tinha a retaguarda de alguns hospitais. Isso foi me dando muitas vezes a experiência que eu mencionei. Eu nunca me desvinculei da Santa Casa, então eu terminei a residência, permaneci lá como durante um período, primeiro ano como um aperfeiçoando, e logo em seguida, sou muito grato ao professor titular, ele me contratou. Teve uma vaga de contratação. Teve uma vaga de contratação, eu fui contratado prontamente, então fiquei um período aperfeiçoando, menos de um ano, aí eu já fui contratado, e aí desenvolvi. Comecei a ir no pronto-socorro, tinha um dia de cirurgia eletiva, e aí comecei a desenvolver e refinar, né, o tratamento dos pacientes oncológicos. Foi aí que eu comecei a... Ah, tá. Mas o aperfeiçoar era tipo um fellow. É um fellow. Ela era um fellow de Sim, oncológica já. Sim. Mas eu viajei várias vezes, fiz 2 estágios fora, nos Estados Unidos, outro na Finlândia. Não vamos deixar isso, porque às vezes acontece, os caras que já chegaram lá, como é teu caso, mencionam isso como se fosse algo assim, não, eu fui pra fora, não, vou aproveitar e me conta essa história, como assim? Sim. Foi durante o fellow? Durante a residência, a gente tem nas férias, nas minhas férias, eu pedi uma autorização e viajei com esses outros locais. Isso é fundamental para você saber como é a realidade da neurocirurgia em outros locais. Então eu optei no R4 para ir para os Estados Unidos. Nas tuas férias, não era nem as férias, nada. nem as férias. Não, minhas férias, nada eletivo. Santa Casa não tem nada eletivo. Os caras trabalham 11 meses e no mês das férias vai trabalhar também, né? É, isso aí. É inimaginável alguém falando, não tem para eu fazer um fellow fora. Eu sei como é que é. Não, vou deixar de trabalhar aqui, gente, que eu tô indo lá dar uma passeada. Nós éramos em 2, só fazendo dois residentes por ano, e na minha época... Ainda é assim, não? Agora mudou, são 3. Mas na minha época eram 2, e o ano superior ao meu, um tinha desistido. Então nós éramos em 3. Nossa. E aí, quando um entrava de férias, era plantão dia sim, dia não. Então era um hospital mesmo. Cenário dantesco, era residência mesmo. Residência no hospital. É residente realmente do hospital. Não, mas a gente, mas legal, parênteses, a gente pode já voltar também para falar de como que é a residência. É, a residência, mas... Então no R4 eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fiquei um tempo, um período. Mandou um e-mail assim, falou, chefe, quero ir, me ajuda? Ou sim, mandei um e-mail, mandei meu currículo, aí tem uma burocracia, né? Sim, Estados Unidos é um pouco burocrático em relação a isso. Quem é você, para onde você vai? Tem alguma associação com alguma entidade terrorista, né? Alguma coisa. Ainda mais hoje também tá difícil. Tá difícil, mas foi super tranquilo, fui muito bem acolhido, foi ótimo, fiquei um período muito bom. Mas aonde é que você foi? Em Ohio, em Cincinnati. Legal. Depois, no R5, eu fui para Helsinki, na Finlândia. Eu queria saber como é que é a medicina norte-americana, né? No ápice da tecnologia, inovação, tudo. E na Finlândia, uma medicina socializada, com algumas restrições, mas um database, uma robustez em questão epidemiológica. Então, eles tinham tudo catalogado. Era uma coisa, assim, fenomenal. Foi. Mas foi algum, assim, eu imagino quando a gente tá olhando pra Europa, tal, você fala, não, eu quero ver um negócio diferente, tal, tem tanto lugar pra ir lá, como assim Finlândia? Isso, na época, esse é o professor Juha Järnesniemi, ele era um indivíduo que ele tinha assumido um serviço que fazia 1.600 cirurgias por ano, e ele tinha conseguido, assim, em 2 anos ir para 3.600. Nossa. Era um indivíduo, assim, num nível de trabalho e com um nível de produtividade, tanto científica como assistencial, disruptiva para a época. E eu falei, eu quero conhecer. E quando eu estava nos Estados Unidos, o R7, ele tinha acabado de voltar da Finlândia. Aí eu falei, que lugar você? Eu acabei de voltar da Finlândia e fiquei assustado. Aí eu falei, é lá que eu vou conhecer. E aí conheci, foi excepcional a experiência também, principalmente para entender como é que funciona ciência de alta qualidade. Eles publicam muito em um nível de alta qualidade, a função do database. Muitas vezes a gente fica muito preso na assistência, né? Nos hospitais aqui
nos hospitais em São Paulo, mas é fundamental, os hospitais universitários, a gente tem um database. O Uhum. database é fundo, banco de dados, muito bem formatado. É isso que permite você fazer pesquisa de altíssimo nível. Uhum. Então, esse foi um grande aprendizado, mas também ele era um indivíduo primoroso no campo operatório. Então, me deu duas visões, né? Nossa. E aí é uma visão da medicina socializada e a visão de um setor privado, que é a medicina Mas era norte-americana. tão diferente, assim, que você tem alguma historinha, algum caso, alguma coisa que te chamou muita atenção, assim, falou, cara, que bom que eu vim. A enfermaria nos Estados Unidos é uma enfermaria similar aos melhores hospitais de São Paulo. Ah, é. Quarto, privativo, assim, um nível de exclusividade muito Da hotelaria, assim, né? hotelaria. Na Finlândia, não. Era. Aí eu Santa tinha um, Casa. quando eu voltei, até falei para os residentes, a gente tem um DC1, né? DC, né? O Departamento de Cirurgia. Lá tem um DC1. A única coisa é que eles têm 1,90 m e são loiros de olhos claros. É só isso, mas o perfil da gravidade do paciente, tudo muito similar. Que legal. Entendeu? Então, e o mais interessante é que o professor Ernest Niemi, ele terminava os procedimentos cirúrgicos e ia na beira-leito, fazia a visita à beira-leito, que é algo que eu considero fundamental na formação, entendeu? Uhum. As áreas cirúrgicas, a gente sabe disso, muitas vezes a questão da técnica é uma coisa muito relevante, a questão do volume cirúrgico, mas você tem que saber o que aconteceu com o seu paciente, o desfecho, Uhum. e saber tratar todas as complicações e todo o entorno dele. Isso na Finlândia me chamava muita atenção, porque ele era o professor... O cara, né? O cara era o chefe de serviço, o chairman, mas ele acabava toda a sua atividade, operava 3, 4 casos em um dia e ainda passava a beira-leito, e quando você via casos gravíssimos, ele falou, não, isso aqui foi um equívoco, aqui aconteceu uma coisa que não deveria acontecer, isso daqui é um determinado caso que poderia ser, muitas vezes, teria tido um outro destino se tivesse feito isso, então um indivíduo muito transparente, isso me chamou muita atenção. Muita atenção. Normalmente, quando você vem de fora, as pessoas, de uma forma geral, tentam ocultar. Melhor não falar, ó, o brasileiro. Deixa aquela enfermaria ali, vou mostrar só a enfermaria de luxo aqui pro brasileiro. Não. Então, isso me chamou bastante atenção na questão da transparência e humildade. Uma certa modéstia, zero ego. Isso me chamou muita atenção na Finlândia. Eles são muito tranquilos em relação a isso. São muito tranquilos em relação a essa questão de vaidade, ego. Então, isso me chamou muita atenção, foi um grande aprendizado. Que legal. E sabe que você levantando essa bola também, tá muito fácil conversar com você, que você tá dando todas as bolas aqui, eu só preciso continuar, mas que tem essa coisa aqui, né, no Brasil, eu digo, porque eu não tenho tanta experiência internacional para dizer, mas eu posso supor que ou o neurocirurgião, tal, né, até já com outras pessoas que a gente gravou, tem essa coisa, né, que uma vez a gente gravou com uma convidada, ela falou que o CRM tem peso, né, ele tem valor, tal, e ela estava se referindo ao RQE, que o RQE é do neurocirurgião, que ele tem mais valor do que o do clínico e por aí vai, né? Eu acho que existe algum mérito nisso no sentido da dificuldade para você se formar e você até chegar lá, mas teu comentário e até a tua forma de falar sobre esse tema me parece ser uma pessoa muito humilde frente a isso. O que você diz, assim, sabe, pra galera que às vezes fala um pouco dessa loucura, o neurocirurgião, esse embate, assim, é algo que pode existir, mas não é tão frequente assim, né? Eu acho que isso são crenças É uma crença, é uma crença. Uma certa crença em relação a isso, essa visão. Eu acho que pela própria característica da especialidade, serem um grupo restrito, são poucos residentes, um volume de trabalho muito grande, e aí vão criando uma certa alegoria ao redor desse mito, mas quem convive com a gente sabe, né? Então, normal, né? Normal, super tranquilo. Chega em casa, a gente como a gente, normal, né? Não tem nenhuma restrição. Eu acho que o que pode acontecer na neurocirurgia é que a gente acaba lidando, e a clínica também, cirurgia também, mas talvez em alguns cenários, eu acho que a demanda emocional de um residente do segundo ano da neurocirurgia, em relação a ver um nível de gravidade, pacientes extremamente graves, ele vai mudando um pouco a personalidade, ele vai meio que se moldando a essa situação. Então ele vê muito sofrimento, ele vê pacientes extremamente graves, ele vê casos complexos, ele vê pacientes dos mais variados tipos, uma carga de trabalho muito alta. Então eu acho que se ele não tiver muito propósito, o indivíduo ele se perde. Ele se perde. Tanto é que se você pegar aí nível de desistência
da especialidade de neurocirurgia, você vai ver que provavelmente está entre as maiores. as maiores, o nível de desistência, porque não é algo gradativo como ocorre na clínica. Você Como faz muitas 2 anos, respira um ano, escolhe de novo. E você tem, por exemplo, tendo como referência Santa Casa, os internos rodam obrigatoriamente na clínica médica, rodam obrigatoriamente na cirurgia. Mas eles não rodam obrigatoriamente na neurocirurgia. Não tem, é só Então, eletivo. É só eletivo. E aí, muitas vezes, o indivíduo ele não rodou, ele vem de outra instituição, ele fica chocado com uma carga de trabalho diferente. É uma surpresa, né? É uma surpresa. Não tem muita gente. É solitário. É solitário. Muitas vezes ele é responsável por um enfermário inteiro. Na clínica nunca ocorre isso. Não, residente. Da clínica a gente tem um time de 40, 50 residentes. Justamente, pediatria, GO, você sempre tem uma assistência de um. Esse é o grande suporte. trunfo também dele. Você é gostoso que você aprende com seus colegas, Sim. vocês criam uma amizade, né? Sim, mas não é muito assim na neurocirurgia. Um belo dia o indivíduo essa enfermaria é sua. Liga para o R4, R4 tá operando, né? Escute com o R5, o R5 também tá operando. Então você tem essa questão que o indivíduo ele tem que ter um preparo emocional, e aí vem essa questão do preparo emocional, talvez alguns indivíduos, para muitas vezes se blindar, ou até pela essa mudança da personalidade, começa a se tornar um pouco mais rude, hostil, no trato com... O que eu imagino, talvez, né, conversando você com um cara que é especialista há muito tempo, tal, já vive um outro momento de vida, né? Olhando talvez pro residente, que é muitas vezes a percepção que as pessoas têm da especialidade pode vir durante a formação da residência. O cara tá lá cansado, às vezes trabalhando muito, muita sobrecarga, não só também de trabalho físico, mas às vezes emocional, pacientes graves, essa coisa, correndo de um lado pro outro. Pô, às vezes você tem um contato com ele, ele foi um pouco indelicado, né? Eu acho que não justifica sempre, né? Mas às vezes pode ter sido por causa disso, o cara se arrepende depois, tá? A vida que segue, né? Sim. Eu acho que é basicamente isso. Então, Mas, umas crenças. Eu acho que é uma crença, assim, mas foi bom a gente ter conversado a respeito. E visto que é tão desafiador se tornar um neurocirurgião, por que você escolheu essa especialidade? Como é que foi esse teu processo? Tá. Eu entrei na faculdade de medicina com o objetivo de fazer cirurgia. Onde é que você fez? Eu me formei no Rio, Legal. e o objetivo era fazer cirurgia. Sempre soube que queria operar. Eu queria operar. E quando eu entrei na faculdade, eu tive a oportunidade de acompanhar um serviço de emergência. Então, eu ia lá como estágio voluntário, sábado à noite. Fiz isso a partir do segundo período da faculdade, sábado à noite eu ia com o objetivo de ver a cirurgia do trauma. Então, eu comecei a frequentar o pronto-socorro, e aí no pronto-socorro você começa a muitas vezes conversar com o ortopedista, conversar com o colega da clínica, um monte de interno, eu era estagiário do segundo período, e por acaso tinha um colega, hoje ele é um grande amigo, ele está lá em Santa Catarina, que ele era o neurocirurgião responsável pelo plantão de sábado à noite. Então, quem se estiver ouvindo, o Leonardo Medrado Brito é um cara espetacular, hoje ele atua lá em Florianópolis. Na ocasião, ele muitas vezes tinha algum caso... Sempre tem, né? O neurocirurgião... Sempre tem. Serviço de emergência... Tá lá toda hora. Tinha algum caso, ele tirava a tomografia, o filme da tomografia, e tinha um monte de interno, isso aqui... Isso aconteceu algumas vezes, você percebeu que os internos, a maioria, não tinha interesse nenhum em ver tomografia. E eu comecei a ir lá e ele começava a interagir e perguntava algumas estruturas. Eu respondia, estava tendo neuroanato, eu gostava de neuroanatomia. E ele começou a falar, você gosta de alguma coisa que a maioria das pessoas não gostam. E a gente começou a ter um certo contato. Aí um belo dia chegou um caso inusitado. O paciente foi transferido em caráter de emergência para o hospital de referência de neurocirurgia. E ele tinha um projeto de arma de fogo alojado no lobo frontal. Nossa. Esse paciente ele fez uma tomografia, a indicação cirúrgica, paciente em coma, e a priori ele veio de uma região afastada, rural, e tinha a hipótese que teria ocorrido uma execução, porque tinha briga por terra, tinha esse âmbito, eram de duas famílias, ele era um membro de uma família. Essas histórias sociais meio nebulosas, na hora a gente acaba não averiguando, e aí tem que operar. E ele falou, você não quer entrar? Segundo ano, quer dizer, tava nem tendo técnica operatória ainda, né?
Ia contaminar tudo. Eu já tinha tido, eu já tinha feito um assim, estágio antes, então sabia como proceder, mas sem dúvida você vai. Só pra olhar. E aí ele fez uma cirurgia assim, uma cirurgia grande, né? Então a gente chamou uma incisão bicoronal, fez uma craniotomia ampla, a lesão estava alojada no lobo frontal, e quando ele estava removendo, a gente viu que na verdade o projétil ele estava em posição, uma posição não compatível com a execução. Na verdade, é como se o tiro tivesse saído pela culatra. Nossa. Então, na verdade, isso foi até fundamental para notificar a polícia. E depois foi ver que, na verdade, ele estava caçando. Caramba. E aí, com uma dessas espingardas antigas, tudo, e o tiro saiu pela culatra. Não foi execução, não foi nada. Então. Nossa. Então é como se o tiro tivesse entrado de ré. Isso. E aí ele tava mirando pra frente. Isso. Caso inusitado, só. E aí, a cirurgia, uma cirurgia. E ele deixou fechar a pele, subcutâneo, músculo. Já fiquei, né? Eu falei, e ver o cérebro, tal, pulsando, ele tirando fragmento, tudo aquilo lá, já de certa forma eu olhei com aquilo com outros olhos. Falei, isso é interessante, é uma possibilidade dentro do meu escopo de áreas, mas eu tô só no segundo, eu vou acompanhar com bastante humildade, seguir estudando todas da mesma forma, mas me chamou muita atenção. E aí depois eu vi esse paciente depois no ambulatório, o paciente tinha tido uma recuperação funcional absurda, assim, isso me deixou ainda mais entusiasmado, que felizmente o projétil ele acabou se alojando no lobo frontal, removeu o lobo frontal, ele ficou com uma discreta alteração cognitiva, mas vivendo funcionalmente, tudo isso me chamou bastante atenção. E depois disso eu comecei a acompanhá-lo, ele foi entrando em cirurgia. Chegou um momento que eu já... O estágio que era de emergência virou de Eu acompanhei ele até o 4º ano, assim, de forma sistemática. Ele deixava eu fazer algumas coisas dentro da neurocirurgia e a gente virou grandes amigos. Eu ficava lá o tempo todo. Então, enquanto o pessoal estava tomando alguma no bar ou indo por sábado à noite, eu estava no plantão e estava muito satisfeito com isso. Ele, sem dúvida alguma, foi um indivíduo que me influenciou muito. Inspiração. É uma inspiração no sentido de ter dado liberdade para um cara do 2º ano, ter tido uma paciência fora do habitual. E eu até mandei uma mensagem recentemente para ele, é um indivíduo que é um indivíduo muito ativo, foi para a Ucrânia fazer trabalho voluntário, foi para a África, gosta de fazer isso. E ele é um cara inspirador nesse sentido, é um cara assim, extremamente humano e foi uma grande inspiração. Então esse foi um momento que eu falei, vou fazer cirurgia, mas a neurocirurgia, sem dúvida alguma, entra no escopo. Aí, mas assim, eu digo, ao longo desses anos com ele, você foi chegando lá no internato e tal, meio que não era... Porque assim, eu digo que é difícil você imaginar um neurocirurgião exatamente por esse desafio. Muitas vezes os alunos vêm compartilhar com a gente que eles até consideram, gosto de cirurgia, olho para todas as cirúrgicas, neurocirurgia poderia ser uma opção, mas na minha faculdade nem tem, não tem na grade, então aí o cara vai talvez experimentar no eletivo, e obviamente o que a gente fala dentro do que é possível, que eu não consigo entregar essa solução, pelo menos ainda, é de que, cara, manda mensagem, manda e-mail, vai atrás, se tem um neurocirurgião que você não conhece em algum lugar, realmente depende mais de você do que, porque as portas estão aí, isso é uma coisa que a gente sempre aprendeu, sabe? Você manda mensagem e tal, a maioria das pessoas vai te permitir ir entrar numa cirurgia, acompanhar um ambulatório, mas você tem que querer pra estar lá, e já é uma grande barreira, né? Porque às vezes nem isso o aluno quer. Sem dúvida. É uma grande barreira isso, e nesse sentido, os grandes hospitais universitários têm essa vantagem de ter especialidade acessível, né? Então, eventualmente, a gente tem alguns módulos, 1, 2, mas tem módulo que tem 5, 6 internos que querem rodar conosco na Santa Casa, tudo, e tem a oportunidade de ver cirurgia de alta complexidade, né? Eventualmente entrar em campo e participar. Eu acho isso muito importante, não tem como você fazer uma escolha tão relevante na sua vida sem muitas vezes saber como é que é a rotina diária. É fundamental isso. Então que a gente vê isso, muitas vezes o indivíduo ele entra e leva um susto quando ele vê que a rotina é muito diferente, né? Do Grey's Anatomy. Né? Eu imagino. É totalmente diferente daquilo que acabam muitas vezes cultuando, por isso que eu acho que tem muito mito em relação à neurocirurgia. Muitas só não conhece. Por não conhecer, mas é basicamente isso. Eu tive alguns desincentivos durante a carreira, sim. Quando eu falava, vou fazer neurocirurgia, aí alguns colegas falavam, mas seu pai é neurocirurgião? Eles querem perguntar, tem alguém na família? Não tem ninguém. Na minha família, nem médico. Dos dois lados, eu sou o único médico.
E eu falei, não, eu vou fazer neurocirurgia. Não, mas neurocirurgia é algo, não, que é uma dinastia, o pai, Você não vai o conseguir tio. trabalho. Tem que ignorar esse tipo de comentário, não levar em consideração alguma. Uhum. Não levar em consideração alguma. Isso daí vai depender muitas vezes do seu empenho, do seu interesse, do seu propósito, e ponto Em final. qualquer especialidade, né? Qualquer Porque aqui em São Paulo tem um pouco disso, pessoal, né? Os alunos, mais uma vez, outro dia peguei um cara, eu queria conversar comigo, queria fazer infecto, queria fazer PED, queria fazer medicina de família, porque o pai era uma, a mãe era outra, mas ele tava numa que ele gostava. Eu falei, cara, desculpa, mas você tá me falando que você tá querendo ir pra uma, pra outra, e você já me falou que você gosta da terceira, você tem que ir pra terceira. Sim. Tipo assim, não tem por que você sofrer tanto com isso, né? Mas a gente fica nessa, vai ser difícil, tá? Hoje a medicina, qualquer caminho vai ser difícil. Isso, justamente, qualquer caminho. Talvez, sem dúvida alguma, a gente não pode ser hipócrita. Sim, vai cair no teu colo no serviço, beleza. Se você tem algum familiar, fica muito mais fácil a inserção no Uhum. mercado de trabalho, muitas vezes o contato. Isso existe, sem dúvida alguma, é algo relevante. Mas não é algo impossível. Eu lembro que eu só quero fazer neurocirurgia. E onde você vai trabalhar? Isso não importa, isso é secundário. Uhum. Preciso me formar neurocirurgião, ter a melhor formação possível, passar em um grande serviço e depois eu vou, eventualmente, ajustando minha vida. E como é que foi essa vinda aqui? Então, você estava lá no Rio, tá? Pô, escolhi neurocirurgia, prova, São Paulo. Aí no Rio, um grande professor nosso, eu tive uma escola cirúrgica muito forte, que eles falavam assim, o cirurgião deve ser um clínico que opera. E não era incomum os cirurgiões, muitas das vezes, convencer os clínicos que era para operar ou não operar. Isso era muito interessante. Então, era uma faculdade muito forte na parte cirúrgica. E o meu professor de neurocirurgia na época, o Dr. Júlio Meyer, ele mencionou, eu perguntei, professor, eu quero fazer neurocirurgia. Ele falou, ótimo, vá para São Paulo. Não fique aqui. Não fique no Rio, que o Rio, Uhum. a parte do sistema público no Rio de Janeiro, propriamente dito, ele já estava começando, de certa forma, até algumas limitações. Então ele falou, vá para São Paulo. Mas você é carioca, não? Não, sou daqui. Eu vou fazer faculdade. Eu já sabia que eu faria em São Paulo, mas eu fui perguntar, professor, para onde eu vou? O que o senhor acha? Me fala aí a lista. Ele falou, vá para São Paulo. Uhum. Vá para São Paulo e um grande serviço em São Paulo. E eu voltei com essa ideia, e aí eu me concentrei minhas provas em São Paulo, tudo, e tinha um foco Santa Casa. Uhum. Era um grande foco, uma porque eu era do interior, meu pai é do interior do Paraná, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, meu pai é do interior do Paraná, e lá, nas férias, eu frequentava a Santa Casa. A Santa Casa da cidade, que é a Santa Casa de Jacarezinho, Paraná, no norte do Paraná. E todo caso grave vinha para a Santa Casa de São Paulo. Tinha o telefonema de um catedrático da Santa Casa de Jacarezinho, o prefeito, que era médico, cidade do interior de 40, 50 mil habitantes. E todo mundo, Santa Casa de São Paulo. Vai lá que lá os caras vão te salvar. E tinha É um mito também, né? Que é um mito, mas não é lá. Então, assim, manda pro pavilhão que lá que eles vão resolver isso. Manda, tem um indivíduo com uma hepatopatia fulminante aqui, manda pra lá que vai resolver. Então tinha esse... E aí eu sempre já fui no meu cenário construindo, né? Construindo esse cenário. Depois, quando eu estava no internato, teve alguns eventos dentro da Santa Casa, e a Santa Casa, pela estética dela, pelo volume, pelo PS, não tem como a gente não ter uma afeição, seja qual, de onde você vê, para onde você vai, todo mundo, né? Tem um ambiente ali que é tocante, né? E aí, felizmente, deu tudo certo. Eu já tinha feito planejamento de queria ficar em São Paulo, na cidade de São Paulo, aí tive a oportunidade de passar em 3 serviços, acabei optando pela Santa Casa. Que legal, e existe direto da faculdade. Sim, eu terminei e aí eu prestei e tal, Nossa, que legal. foquei, eu Estudou muito. no quinto ano do internato, eu prestei como se fosse um treineiro. Tinha algumas faculdades que a gente não podia, que tinha que ter uma declaração que você tinha concluído, mas eu prestei SUS. Fui aprovado em cirurgia geral. Sério? E isso me motivou a falei, foi aprovado em cirurgia geral. Então ano que vem eu acho Vai que... dar. Aí vi a nota, vi a combinação, falei, dá para passar. Acho que é possível. E aí me deixou muito mais confortável. Eu recomendo. Eu Faça fiz como treineiro também, melhor coisa. Eu lembro que eu tava lá, acho que é uma história que eu nunca contei pra ninguém. Aquela tensão na hora da prova e tal, e na sala que eu tava, coincidentemente, tinha uma galera da Santos, só que os caras mais velhos que eu. E era isso, né? Os caras tensos, né? Putz, preciso muita pressão, preciso passar na prova e tal. Eu tava lá de treineiro, então pra mim,
tava nem aí. E aí era a segunda fase, acho, tava... A gente, e aí foi tendo aquela coisa que tem as salas, né, e vai demorando pra se chamar pra prova prática, então às vezes chama primeiro uma, outra, e o tempo vai passando, e a galera lá, aquela ansiedade, e no começo todo mundo tem, depois todo mundo relaxa. E eu lembro que lá pelas tantas, assim, eu virei pra galera e falei, pô, podia ter um calor aqui pra fazer a gente dar umas risadas, né? Aí ficou aquele silêncio. Eu, putz, o calor sou eu. Eu lá de novinho, os caras tudo prestando pra valer. E super valeu a pena, né? É bom que você tira um pouco o medo, né? Já conhece. Você conhece, você tá num cenário já mais ambientado, você sabe o que vai te esperar. Uhum. Então foi muito bom, me tirou um peso nas costas. Aí quando eu fui lá na escolha do SUS, só pra ver lá na escolha, eu falei, ótimo, e ano que vem vai ser o pra valer pra Não, neurocirurgia. legal. E aí, assim, eu confesso que eu tô muito curioso pra saber um pouco. A gente pode voltar pra falar da residência em si, que com certeza é desafiadora, mas pra você compartilhar um pouquinho pra gente, assim, da rotina que a gente tava falando, mas como é que é teu dia, assim, teu dia a dia, sabe? Pô, isso os alunos sempre querem saber. Acorda mais ou menos que hora, vai pra onde? Hoje? Pode ser assim, ao longo da Hoje ou semana. na época da residência? Não, pode ser agora mais a gente diz que você tá chegando no auge ali, né? Você já se formou na residência há quanto tempo? Terminei em 2012. 2012. Então, na verdade, nem faz tanto tempo assim. A gente chama que, aqui na Tijolos, a gente divide o óbvio, né? O curto, médio e o longo prazo. O curto é logo quando você termina a especialização, que a galera acha que é isso, só fazer a residência e acabou, né? E aí é o contrário. Você faz a residência e está começando, Sim. que é o curto. Então, Sim. trabalhar pra caramba, criar um nome e tal. O médio é tudo que você faz para chegar no longo, e o longo é o sonho. É você, às vezes, trabalhar menos, não precisar ficar tão preocupado e tal. Então, eu imagino que, cronologicamente, você ainda tá próximo do médio indo pro longo. Mas que é um ótimo período para mostrar como que é, provavelmente, a maior parte da tua carreira vai ser desse jeito, sabe? Então, assim, sabe, acorda que dia, opera, Santa Casa, consultório, opera em serviço particular, como é que funciona isso? Sim, sim. É uma rotina, muitas vezes, tem uma certa imprevisibilidade, né? Porque como a gente coordena equipes que cuidam de retaguarda de hospital, você muitas vezes tem alguma urgência. Uhum. Mas, de uma forma geral, Então, aproveitando, urgência o que que é? Assim, eu sei o que que é urgência no sentido de que você tem que ir lá e operar, mas na teoria, qual que é o diagnóstico? O que é a urgência do neurocirurgião? é um indivíduo muitas vezes com hematoma subdural, hematoma intracraniano, um AVC isquêmico, muitas vezes com oclusão da artéria cerebral média, uma isquemia extensa, um AVCH, né, um hematoma intracraniano que Tem que drenar, geralmente é esse. tem que drenar, você tem que intervir, né, você tem que colocar um monitor de pique, esse paciente tem que estar em ambiente de unidade de terapia intensiva, muitas vezes uma hernia de disco com síndrome de caldo-equina, indivíduo com déficit, isso é uma urgência neurocirúrgica. E acontece. Então, acontece. E você, apesar de ser especialista em onco, isso aí você faz também. Sim. Claro que no ambiente universitário, a gente acaba muitas vezes tendo os grupos, né, as subespecialidades muito bem definidas. Mas na clínica privada, eu opero Da retaguarda do hospital. basicamente tudo, né? No meu consultório, Entendi. Apesar de ser especializado, você faz tudo. eu faço tudo. Eu faço coluna, cirurgia de coluna, cirurgia vascular, faz tudo, nervo periférico. Uhum. Você acaba fazendo, né? E se muitas vezes tem algum caso que eventualmente você não esteja fazendo, tem alguém no grupo que faça. E aí você vai junto com o indivíduo, tem toda essa possibilidade dentro de um grupo, né? Então isso já é um ponto-chave, assim. Difícil você criar uma carreira de neurocirurgião solo. Geralmente é em time. Eu acho que sempre em time, você sempre vai mais longe. Né? Se você quer ir mais longe e em alta performance, trabalhando com excelência, muitas vezes subdividindo as especialidades e tendo cada indivíduo fazendo algo em alto nível, eu acho esse o melhor cenário. Claro, isso eu estou falando numa capital, São Paulo. Sim. Obviamente no interior, muitas vezes não tem, muitas vezes no interior tem um indivíduo sozinho tendo que fazer tudo, mas em São Paulo existe essa possibilidade de você formar um grupo com diversos colegas que acabam atuando de forma predominantemente em uma determinada área. Isso você muitas vezes eleva o nível da excelência. Eu acho que e a gente trabalha com isso, pelo menos é o que eu acredito. Eu acho que estar em São Paulo, a grande justificativa é você trabalhar em alto nível. Com certeza. Senão você tem a possibilidade de ir para o interior, você tem uma liberdade geográfica maior. Agora, se você quer trabalhar em alta performance, as grandes capitais, tudo, sem dúvida alguma, são fundamentais para isso. Entendi. E aí depende
não tem nenhum problema o neurocirurgião ir para o interior e trabalhar de forma digna, fazer um trabalho altamente competente, mas muitas vezes a tecnologia e inovação vai demorar para chegar para ele, né? E a neurocirurgia hoje, atual, ela está muito atrelada à alta tecnologia e inovação, né? Então, o advento tecnológico hoje é muito maior do que era antes. Em pequeno espaço de tempo, você tem um advento da tecnologia. Então, a minha opção foi permanecer em São Paulo, vinculado a um hospital robusto, que me dê pacientes de alta complexidade, e eu consigo, obviamente, refinar a minha atuação na clínica privada, sendo bem objetivo. Então, Mas aí hoje tem esse mix. tem esse mix. Santa Casa... Santa Casa tem as nossas reuniões de terça-feira, o dia todo, dou aula na graduação, então tem as atividades da graduação, a gente acaba orientando o residente. Eu ainda trabalho no pronto-socorro da Santa Casa, então desde quando eu terminei eu trabalho no pronto-socorro, gosto muito do pronto-socorro. Você fica lá como um assistente, então. Qualquer problema que desce, que você tá lá. Um dia à noite? Sim, 24 horas, plantão de 24 horas. Um dia da semana. Sim, o dia da semana. E isso é fenomenal, né? Te dá uma capacidade de ver muitos casos da maior complexidade possível, então isso eu acho que é fundamental em áreas de alta complexidade, como neurocirurgia, cirurgia cardíaca, né? Que você muitas vezes, como eu mencionei, você tem um volume de casos complexos que você tem que atuar com bastante frequência para continuar em alto nível. Por isso que é importante muitas vezes um vínculo com o hospital universitário. Eu acho esse o grande ganho, sem dúvida alguma, intercâmbio, né? O residente era um grande estimulante nosso. O residente é muito... O residente ele te perturba no bom sentido, né? Ele quer aprender, quer saber coisa nova. O residente inquieto é o melhor indivíduo para você ter próximo de você. Ele vai te incomodar e esse incômodo te permite progredir sempre. Eu acho fundamental. O contato com o residente eu acho muito importante. O contato com os internos em PIBIC, isso também eu acho... Legal. Eu acho, ao meu ver, algo que acrescenta muito. Né? Acrescenta muito para quem gosta. Então, tem que gostar. Tem que gostar. Então, ao meu ver, o ensino, pesquisa, assistência é o formato ideal para você trabalhar em alta performance e, de alguma forma, continuar se atualizando. Mas assim, acorda cedo. É isso que você eu acordo. Então tá, você quer saber objetivamente, de forma pragmática da rotina. Eu acordo em torno de 15 para 6, 5 e meia todos os dias, mais ou menos. E aí isso me dá tempo de eu acordar, calmo, e aí eu tomo meu café, e normalmente saio de casa por volta das 6 e meia. Alguns dias eu tenho telemedicina, muito cedo, eu atendo em 2 hospitais privados. Tipo, seu consultório é no hospital? Sim, eu atendo num núcleo de um hospital privado, atendo no centro de outro hospital, e na terça-feira de ter reunião da Santa Casa, começa às 7h30 da manhã e se estende até o início da tarde. Quarta-feira, normalmente, é o dia meu cirúrgico, que eu fico na Santa Casa, habitualmente. Claro que isso acaba variando, mas habitualmente é isso. E tem meu plantão também. Então, meu vínculo à Santa Casa, eu vou para Santa Casa 3 vezes na semana, no mínimo. E, além disso, as aulas, então... Encaixa a faculdade ali. Eu tenho um vínculo com a Unicamp, então muitas vezes tenho... Tem que dar uma aula lá também? Muitas vezes não, mas orientação, tem coisa que você tem que... De vez em quando vou lá dar uma aula, oriento no departamento de ciências farmacêuticas, a gente tem contato, você tem muito atributo burocrático, né? Então você está orientando alguém, você está lendo. Sim. Tem os pós-graduandos, mestrandos e doutorandos que a gente acaba orientando, então você corrige trabalho, revisa artigo... Tem todo esse trabalho que é feito... pesquisa ali, né? Que é o computador à noite, sim, né? Sim. A gente tem um vínculo, eu tenho um vínculo com o departamento de Oncologia da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, então a gente acaba, muitas das vezes, tendo organização de eventos, essa parte da comissão científica, tem o meu vínculo na diretoria da SONESP, que é a Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo, então você vai... Quando você fala a rotina é loucura, né? É alucinante, né? Mas, de certa forma, é possível você sendo
metódico, disciplinado, organizar uma vida e ter uma vida razoável. Essa era a pergunta seguinte, assim, do ponto de vista pessoal, não precisa chover de detalhes, mas na altura do campeonato que você está hoje, dá para ter vida social, tal? Como é que é esse mito também? Sem dúvida. Até porque que vida miserável é o de um indivíduo que ele não consegue concentrar Exatamente. 2 horas do tempo para ele mesmo, Uhum. para o autocuidado, para fazer academia, um esporte, um hobby. A vida miserável, um indivíduo que não consiga se organizar. Se ele não consegue ter essa organização, ele tem que repensar a vida dele. Uhum. Pelo menos é a minha visão, Claro. né? A minha visão é muito simples sobre isso. A neurocirurgia, ela é, sem dúvida alguma, demandante, mas um princípio básico do altruísmo é você tem que estar muito bem para Cuidar você dos outros, conseguir, né? para você acolher os outros e conseguir desempenhar a sua atividade da melhor maneira possível. Não, é. Então, não acredito e muitas vezes não confio de alguém que fala, não, a minha profissão Não dá. me esgota, então ele tem que procurar a profissão. Talvez ele não tenha o propósito. A Hum. profissão talvez não seja adequada a ele. Pelo menos é a minha visão muito, depois de avaliando com muita calma, com muita serenidade. O indivíduo que fala, não, a profissão não me permite que eu faça isso. Isso é uma desculpa. Uhum, Uma é desculpa. verdade. É uma desculpa. E acho que a gente pouco a pouco está se aproximando do fim. Tem alguns pontos que os alunos também sempre querem saber, que é o arroz e feijão. Que aí falando mais do médico jovem, né? Por exemplo, pô, você terminou a residência, caiu no mercado de trabalho. Como é que você faz para ganhar? Você não vai ser o cara que nem a gente conversou, que talvez vão te chamar do tumor mais complexo. Vamos procurar alguém com a tua experiência. Então, como que é esse começo de carreira? Como que é o arroz e feijão? Quais são as queixas mais comuns? O paciente que você vai conseguir? É só consultório mesmo? Dá para fazer cirurgia? Ou é plantão de neurocirurgião? Como é que é essa vida? Eu acho que o recém-formado, né, o indivíduo recém-especialista, neurocirurgião jovem, ele vai ter 2 grandes possibilidades. Uma, ele se vincula ao hospital dele, e muitas vezes ali ele ganha experiência, e muitas das vezes vai ter a oportunidade dele se vincular a um grupo, e muitas vezes ganhando experiência nesse grupo com indivíduos mais experientes. Essa troca eu acho talvez o melhor cenário possível, isso aconteceu comigo. Mas que pode não acontecer com todo mundo, né? Mas eu me cerquei, felizmente, de caras muito bons que foram, de certa forma, me ajudando. Tanto do ponto de vista de network, quanto do ponto de vista de aprendizado. Né? E o outro é o indivíduo ele sair como lobo solitário, dando plantão e muitas das vezes seguindo sem nenhum vínculo acadêmico, que é a grande maioria dos indivíduos, mas ele pode não ter o vínculo acadêmico e estar num grupo, no setor privado. Como eu mencionei, dependendo da sua área, vale muito a pena você ficar num grupo experiente, para você ir, muitas das vezes, refinando a sua expertise em uma determinada área. Mas basicamente é isso. Agora, tem o interior, tem como o indivíduo ir para o interior, se estabelecer. Vai abrir uma equipe lá, ele vai ser o E muitas vezes ele vai ganhando experiência, atua em uma determinada área mais simples e vai refinando. Mas o que é esse o mais simples? Eu quero entender o diagnóstico, o que é o que mais vem? Porque a coisa... Coluna teoricamente, é o maior volume no consultório de um neurocirurgião generalista. Coluna. E aí, muitas vezes, ele consegue resolver os casos de baixa, média e até alguns casos de alta complexidade. Ou urgência se ele for retaguarda de um hospital, é isso? Sim. É isso. Assim, mas no consultório é coluna. Basicamente é isso. Porque eu vejo muito neurocirurgião hoje até indo também para um lado da dor, né? Sim. Assim, o cara é o coordenador do grupo de cefaleias e tal. Quando eu vi isso, foi, cara, nem imaginava. Achei que ia ser um neurologista, sei lá, porque hoje também tem evoluído muito por causa da pesquisa e tal, tecnologia de procedimentos invasivos para tratar esse tipo de condição. Você tem endovascular, que tem neurocirurgião, que são terapias endovasculares. Tipo aneurisma e tal. Aneurisma, que você tem radiologistas, neurologistas e neurocirurgiões que atuam nesse espectro, nessa área. Terapia endovascular, intervencionista, né? Você tem nervo periférico, tem ortopedista, o grupo da mão, e neurocirurgia também atua. Você tem áreas que sobrepõem especialistas. Eu acho que, independente de tudo, você tem que perceber qual é o seu propósito. O que você quer da vida?
você quer ter eu não quero viver num grande centro, eu quero resolver problemas de média, baixa complexidade e quero desde o início valorizar minha qualidade de vida. Eu quero chegar cedo em casa. Você tem várias áreas, você pode atuar na dor, procedimentos com Mais breve. mais breves, entendeu? Procedimentos muitas vezes rápidos, com paciente com menor demanda do que uma cirurgia de alta complexidade. Mais ambulatorial. Sim, sim. Pacientes que não ficam em UTI, o risco de complicação é menor. Uhum. Então, eu acho que hoje a neurocirurgia ela é muito democrática. Uhum. O indivíduo ele se forma, ele pode escolher dentro desse contexto áreas que se adequam à personalidade dele, Uhum. né? A demanda dele, o que ele espera, né? Uhum. Então, essa é a minha visão. Hoje, neurocirurgia não é mais aquele... Por isso que é mito, né? O indivíduo, o residente da neurocirurgia vai se formar e vai ser o residente. Não. Você pode escolher áreas que tem tem alguma associação com a sua personalidade, de qual com o seu propósito. E você mencionou tecnologia, né? Eu acho que é um ponto, falando especificamente de São Paulo, mas o que você diz sobre esse desenvolvimento? Assim, é na hora que você tá lá, e você abre o cérebro do cara e é um negócio, um instrumento que você usa, o que você diz, o Eduendo, o que é que vem assim com esse pacotão assim tão inovador que eu imagino que deve existir demais mesmo? Sim. O que acontece é que a tecnologia ela é uma ferramenta que ajuda a aumentar a precisão e a segurança do ato cirúrgico. Então você tem hoje hospitais que possuem um armamentário que traz muito conforto ao neurocirurgião e aumenta muito a segurança do ato cirúrgico. Uhum. Ponto de vista histórico, a neurocirurgia, como você sabe, você deve ter ouvido também alguns comentários, há um tempo atrás era uma área com um nível de complicação muito alto. Uhum. Isso era até uma das piadas que quando eu falei que ia fazer neurocirurgia, os colegas da cirurgia Vai mexer, mas dá na mesma. Né, regador de jardim, né, É isso. sabe aqueles comentários infames assim, né, que desestimula. Isso mudou muito o cenário atual, né? O cenário atual, felizmente, a neurocirurgia ela foi muitas das vezes o advento tecnológico, o aumento do refinamento cirúrgico, o advento do microscópio, o entendimento anatômico mais refinado, Uhum. permitiu que hoje a gente faça uma cirurgia extremamente segura, extremamente segura. Mas ali no ato é o quê? Assim, tem um dispositivo Por que tá exemplo, mirando o Você tem um tumor. neuronavegador que permite dar uma precisão na localização exata do tumor quando você vai abrir. Então você consegue fazer uma incisão menor, uma abertura do crânio que é a craniotomia menor. Uhum. Então isso você diminui o tempo operatório, a dor pós-operatório, o tempo de internação. Porque às vezes, por exemplo, o tumor ele não tá na área superficial do cérebro, ele tá... Profundo, Aí você fala, onde é que eu vou puncionar, né? Você pode ter visto a ressonância, que já é um avanço enorme para você poder se preparar, mas ainda assim lá na hora tem esse neuronavegador, é tipo um dispositivo que você um GPS. O GPS do É aqui que você tem que ir, tantos centímetros e tal. É isso. Essa precisão, essa medicina de precisão que torna o ambiente seguro para o neurocirurgião atuar de forma objetiva. Outra, a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Você tem um colega neurofisiologista monitorando as funções neurológicas, principalmente a motricidade, sensibilidade, durante todo o procedimento cirúrgico. Ao vivo ali. Esse cara é um neurocirurgião ou ele é um neurologista? Normalmente é um neurofisiologista. Normalmente são neurologistas ou fisiatras que têm uma formação específica. Sei. E eles fazem a monitorização intraoperatória em tempo real durante todo o ato cirúrgico. Então você sabe exatamente como está o trato córtico espinhal daquele paciente naquele momento. Mas você diz assim, porque eu como leigo, eu fico imaginando só nos tumores, né? Que, pô, tem uma massa, você precisa tirar, então você precisa... Ah, não, coluna. Cirurgia de coluna, né? A cirurgia de coluna também. Uhum. Como é que está o funcionamento de um nervo? Principalmente esse que você falou, né? A síndrome da causa aqui, tá lá, você mexeu, voltou, tal. Justamente, mielopatia, as lesões medulares. Então, todo esse armamentário torna o procedimento hoje neurocirúrgico muito seguro, né? E isso tem a ver com tecnologia. Existem hospitais que têm uma tecnologia mais avançada, muitas vezes a neurocirurgia é uma área estratégica, e outros não. Isso mesmo aqui na capital. Que não é a área que eles investem. Que eles investem. Não vai ter tudo isso de tecnologia. Sim, então o neurocirurgião tem que saber até escolher o hospital onde ele vai atuar. É lógico, porque também você vai levar o teu paciente para lá, que às vezes foi te procurar no consultório, você quer entregar o melhor. Se o hospital não oferece, você vira... Que aquela eu como, né,
eu não atuo mais em gestão, mas eu tenho uma pós de gestão que eu fiz lá no Einstein, e é isso, né? Não é feio mencionar dessa forma, mas o médico é um cliente do hospital, então o hospital precisa se capacitar para poder receber. Senão, se você não tem o equipamento, ele vai procurar onde tem, porque ele quer o melhor para o paciente dele. Se o paciente está no centro do cuidado, né, ele vai querer o melhor para o paciente, então o hospital precisa dar isso para o médico, então é uma consequência, e do fim quem ganha é o paciente também. Sem dúvida, mas lembrando que é fundamental, nada substitui a boa formação teórico-prática do médico. Só ter o equipamento não resolve, né? Não. É bom falar. Não adianta você ter a Ferrari para alguém que não é habilitado a dirigir uma Ferrari. Né? O indivíduo ele tem que ter a formação, preparo para. Por isso que neurocirurgia é uma área que demanda durante toda a vida uma atualização constante, um aprimoramento contínuo, a participação em congresso, a troca de experiência, a publicação. Tudo isso vai melhorando muito. Não, mas é impressionante. Sabe, qualquer dia eu te mandar mensagem. Eu sou clínico, não vou seguir neurocirurgia, mas, cara, deve ser muito emocionante ver isso lá, né? Rolando e tal. Deve ser muito, muito legal mesmo do ponto de vista tecnológico. E, bom, pra gente encerrar, assim, antes do finzinho mesmo, conta só um pouquinho da residência, como que você acha que era na tua época, hoje, né? Não precisa entrar em polêmicas e afins, mas assim, eu sei que é puxado tal, e que nitidamente faz parte da formação do neurocirurgião, que precisa saber muito, precisa saber aguentar pressão e tal, mas são 5 anos, depois fellow, tal, é longo. Como é que foi isso pra você? Sem entrar na questão do saudosismo, né? Você tem aquela de... Sempre na minha época era pior, né? Sempre. Não entrando nesse contexto, mas eu percebo que houve uma mudança, né? Uma mudança, inclusive geracional, né? Eu sou de outra geração que a geração presente. Então, a minha opinião pessoal é colocado algumas regras para a formação de especialistas de forma não condizente com a realidade. O que eu estou tentando dizer com isso? Não tem como você estipular para um cirurgião, para um neurocirurgião, que 60 horas seja o suficiente para a formação. Não estou querendo ser polêmico de forma... Ou você vai botar 10 anos de residência, né? Você vai pagar a bolsa por 10 anos pro cara. Não existe essa questão que muitas das vezes eu via em alguns hospitais europeus esse cenário onde o indivíduo ele está lá com o assistente vendo uma cirurgia de alta complexidade, ele olha, 5:30 da tarde, eu vou embora. Isso existe na vida real. Para o indivíduo que realmente ele quer ter a competência necessária para tratar o seu paciente de forma adequada. E que fora da residência isso acontece. Vai falar que o cara também, às vezes ele se forma, vai fazer mais que 60 horas trabalhando, e é isso, o paciente está lá. Ah, não, gente, deu meu horário. Alguém fecha aqui. Você tocou no assunto perfeito, porque quando eu terminei a residência no quinto ano, você é o chefe dos residentes, tem uma flexibilidade horária. Até boa a tua vida no R5, né? Melhor ano da minha vida. R5, operar o que eu queria, da forma que eu queria, com quem eu queria. Agora, depois piorou tudo isso. Entre aspas, com quem eu queria, tal, mas de uma forma geral eu tinha uma certa liberdade. Sim, entendeu? Sim, na escolha dos casos, como clínica tem, a cirurgia tem. Você vai né? Você vai escolhendo os casos que você tem uma certa flexibilidade, o volume de trabalho burocrático reduz, isso é dado com os residentes dos outros mais novos, mas de certa forma você sai para o cenário real, aí você trabalha muito mais que o R5, o R4, entendeu? Dependendo das circunstâncias, eu trabalhei muito mais. Meus 2 primeiros anos eu trabalhei muito mais, que eu trabalhei em alguns anos da residência, porque você está querendo se estabelecer, você não nega trabalho, surge um plantão, você vai no plantão. O indivíduo precisa que você opere comigo, você vai. E sabe que se você não passou por isso, né? E é esse o X da questão quando a gente está falando. Acho que é um tema sério, tá? Precisa ser discutido com muita cautela, mas ainda assim, quando a gente está falando dessa questão de 60 horas ou não, então acho que o principal é não começar a trazer um prejuízo psicológico e tal, excessivo, entendeu? Mas a questão do esforço de tempo e tal, acho que é uma métrica que é definida de forma arbitrária, que às vezes pode mais te atrapalhar do que te ajudar, que você estava falando, porque se você não viveu esse período que você trabalhou muito, quando cai no teu colo a oportunidade de você construir o teu nome, que é isso que o povo diz no mercado, independente da medicina ou fora, você vai abraçar o que dá, você vai fazer a tua, e se você nunca fez isso, não vai ser lá, quando o bicho pegar pra valer, que você vai conseguir fazer. Sim, então essa questão, para mim, é arbitrária, porque, concorda comigo que cada especialidade tem uma demanda? Como
como é que você estipula 60 horas para uma determinada área? Tem algumas áreas que talvez seja conveniente 60 horas. Outras até menos. Outras menos, talvez. Uhum. Agora, todas. Uhum. Então, essa avaliação, para mim, é uma avaliação muito superficial, de certa forma arbitrária, no sentido porque muitas vezes não condiz com a realidade. Uhum. Né? E quem é da área cirúrgica, você perguntar para o pessoal da cirurgia geral, da não casa, foge muito da neurocirurgia, é tudo meio primo nessa história. ortopedia, o R1 da ortopedia, você falou 60 horas para ele, no pavilhão, encontrava com ele às 4h30 da manhã descendo, correndo, tinha tomado um café, desce para passar visita. É inimaginável o cenário que está se transformando na residência, sem entrar em polêmica. Mas eu acho que a gente tem que tomar cautela, porque no final das contas a gente vai titular teoricamente alguém que seria capacitado. Mas aí, boa bola, assim. Aí, na neurocirurgia, na prática, todo mundo presta título de especialista no fim do R5? Ou ganha o RQE nem sempre? Não, pelo menos na Santa Casa, a orientação é que todos os nossos residentes saiam com o título de especialista. É muito forte essa orientação, né? E o mercado enxerga isso como algo positivo. Sem dúvida. Tem que ter o título de especialista. Agora a gente sabe que o título de especialista não é obrigatório para você ter o RQE. Muitas vezes com a residência você consegue o RQE. Mas a orientação é ter o título de especialista para endossar a sua competência, que é a competência que a gente considera mínima para a atuação. Não é nem competência máxima, é competência mínima. Verdade. Não é considerado não. Você tem as habilidades, competências mínimas para atuar dentro da especialidade. Ponto final. Então, ponto final. Então, para a gente considera isso fundamental. E não sou eu que acho fundamental. Qualquer hospital que você preconiza o cadastramento, o credenciamento, ele vai solicitar. Cadê o seu título de especialista? Né? Lógico. Ainda mais o risco, né? Pô, você vai lá, vai botar um neurocirurgião. Hoje o cadastramento dos hospitais muitas vezes hoje está vinculado, você não entra com cadastro, você está vinculado a uma equipe. Você sabe disso? Não precisa só bater na porta, né? Você precisa... Não, você precisa estar em uma equipe que esse indivíduo, durante algum período, ele vai muitas vezes ser o seu tutor. Vai ganhando experiência. Vai ganhando experiência. Então tem muito hospital que acaba tendo até essa precaução, essa prudência em relação. Então a gente acha fundamental. Acho que o título de especialista é algo fundamental e, sem dúvida alguma, a questão da residência ela deve ser avaliada com muita serenidade e de forma particular, especialidade por especialidade. Mas assim, eu preciso contar um pouquinho, né? Não precisamos entrar nesses detalhes, mas como é que assim, né? Essa transição, basicamente, assim, R1, R2, R3, R4, R5, né? Você vai, começo é realmente, você vai roda mais na neuro, no PS, você não atua tanto na cirurgia, né? É mais ou menos isso, né? O R1, na Santa Casa, propriamente dito, ele praticamente não atua dentro da disciplina de neurocirurgia. Ele roda na neurologia, então ele vai ter uma base neurológica, uma base semiológica muito forte para conseguir, obviamente, examinar os pacientes, tudo. Então, a propedêutica neurológica, ela acaba sendo uma área fundamental pro R1. Então, eles acabam 6 meses, eles permanecem na neurologia, rodam em todas as subespecialidades neurológicas, eles têm estágio da UTI, tem estágio na morfologia. Então, eles vão estudar neuroanatomia. Tem que relembrar, né? Junto com o pessoal do segundo ano. E é muito interessante esse modo que eu até falava. Santa Casa é provavelmente é o único serviço no Brasil que paga pro cara estudar neuroanatomia. Pra ficar esse é o melhor mês dele. O melhor mês, é o mês que ele tá lá estudando. Fica no ar-condicionado lá no... Eu, na minha época, eu rodei 2 meses na cirurgia geral também. A gente faz os procedimentos junto com a geral. Então, tráqueo, fazer a hérnia, fazer o acesso para vesícula. Caramba. Dependendo do seu empenho, obviamente, se você tivesse uma boa relação com o seu R2, você fazia muita coisa. Eu, felizmente, eu fiz muita coisa na cirurgia geral. Caraca, olha lá, ó. Você queria ser cirurgião geral. Sim. Depois, no R2, realmente, ele entra dentro da rotina neurocirúrgica, o R2, e aí ele tem um pior ano da vida dele, possivelmente. Mas do lado profissional, que é bem pesado, né? Ele tem o BIP, eles ficam com o BIP do pronto-socorro da Santa Casa, que a gente não precisa entrar em detalhes da complexidade, então
Vocês ligam para o nosso R2, cirurgia geral liga com o R2. Mas, o problema lá é também que, assim, acho que tem todas as condições clínicas que rolam também, que a gente vê, mas por ser porta aberta, e lá no centrão de São Paulo, a quantidade de trauma que chega, coitado do bobeou, pô, bobeou, chega, aí é tomo pra ver e tal. E aí o R2, os primeiros 3 meses do R2, essa é a minha visão, é bem complexo. Para o indivíduo ele se adaptar, entendeu? Ele tem toda uma rotina mais previsível, o R2 é um pouco imprevisível, né? Uma carga de plantão alta, e aí ele acaba ficando focado no trauma. Esse é o indivíduo que ele vai ficar, o ano que ele acaba dominando. Mas é isso, todo dia tem um chefe de plantão. Então ele tá lá, pumba, chefe, é tal, manda imagem, discute. Isso. Aí ele opera os casos, tem uma demanda de trabalho grande, tem uns plantões, né? Final de semana, tem uma escala de plantão. Se eventualmente um desiste, essa escala dobra. ou pelo menos mais 50%. Sim, O R3 ele acaba tendo a oportunidade de ficar na neurocirurgia infantil, neurocirurgia pediátrica. Aí ele vai tipo para subs, assim. Você vai para sub, aí tem um ambulatório, neurocirurgia infantil. Então eles fazem um revezamento, nossos 3 residentes. No R4, eles têm enfermarias também, né? Tem uma enfermaria letiva, eles têm a UTI e tem a possibilidade de ficar como R+, então ele ganha deu pra grudar uma estrelinha, então ele sai da categoria de R-, que a gente fala, então tem R1, R2, R3, são R-. E aí ele vira R+. O R+, ele tem uma certa autonomia, ele é o titular ali da cirurgia junto com o assistente, né? Então é um indivíduo que muitas vezes a cirurgia é dele, juntamente com o assistente. Ele que opera, essa é a hora de se desenvolver tecnicamente. A não ser que ele ache que aquele caso ali ele possa, de certa forma, deixar o R- fazer alguma coisa. No início da R4 isso é improvável, né? Isso é bem improvável que aconteça. Vai depender da hora. E aí vai depender do relacionamento, depende de vários fatores, tá? Aí isso é polêmico. Isso é bem polêmico. Então o R4... Mas é o momento dele. É o momento dele, é o momento que, na verdade, a urgência, ele tem uma maior carga de plantão juntamente com o assistente, e ele é um indivíduo da autonomia, que é aquilo que o assistente olha e fala, talvez ele tenha condição de fazer esse procedimento como titular, né? Como o meu cirurgião do lado, ó, tá com isso aqui não, corrige, acerta. É isso. Legal. E o R5 é o ano que é o indivíduo, ele acaba determinando, tem o chefe dos residentes, ele acaba determinando cirurgias eletivas de maior complexidade, diminui já uma carga de plantão para ele, o R4 ele tem um volume maior de plantão, né? E o R5 é o melhor ano. Funções parecidas a da R4 e da R5, assim, vai diminuir. Eles são R+, o R5 ele tem autonomia total, no sentido de estar no procedimento cirúrgico, né? Então se alguém vai executar o procedimento cirúrgico, como titular, o assistente é ele, entendeu? Então é um ano muito bom, é um ano muito produtivo. Você vê uma mudança muito grande, né? Você vê uma mudança do indivíduo no meio do R4 até o final do R5, uma mudança muito, muito grande. De autonomia, de posicionamento, de postura, né? O indivíduo ali, ele está realmente terminando ali o fim, né? A cereja do bolo. A cereja do bolo, ele tá no final, no acabamento final, para ele realmente ser jogado no mercado de trabalho e ter que resolver casos que vão surgir para ele. Não, e esse refinamento, eu acho que ele é super importante. Eu obviamente, não consigo me botar na pele do neurocirurgião que fez 5 anos e tal, mas eu imagino como seja, que eu já vivi e vejo, né, em outras especialidades, que é o R2 no começo, lá da clínica médica, que assume aquele, que a gente sempre fala, né, do PS da clínica, que, causa, emergência, tá um monte de paciente entubado, você organizando tudo ali, você chega, aquela zona. E a diferença da postura mesmo, do cara que chega organizado, sabe o que tá rolando, sabe se posicionar. Não, isso aqui, vou conversar com a cirurgia, vou ligar pro cara da neurocirurgia, sabe se relacionar, assim, sabe, não tá lá pra bater boca, pede direitinho e tal, resolve. É uma mudança. O cara mudou e o ponto é, o que ele tinha que fazer é a mesma coisa, tipo assim, a responsabilidade de forma geral, né? Mas a forma de fazer mudou e entregando com muito mais qualidade. Então, acho que é isso que você mencionou, assim, de alguma forma. É a maturidade e, mais que isso, a segurança. Você só tem isso, maturidade e segurança por meio do preparo. Então, o indivíduo que você vê um R5, você vê uma mudança drástica. Não são todos R5, você não é sincero.
Mas tem sim que o indivíduo ele muda a personalidade dele durante a residência. É impressionante como a neurocirurgia ela pode ser modificadora. Né? E é Mas muito muda, tempo, né? muda. Isso é legal isso também, né? Porque eu tô começando minha carreira agora e tive a oportunidade de acompanhar de perto a evolução de poucos residentes, mas mais R1, R2, e que ainda assim são 2 anos. Eu imagino, pô, você tá lá, sei lá, você tá 3 vezes por semana nessa casa, um grupo pequeno, então você tá próximo dos residentes, você vê o cara como R1, R2, R3, R4, você vê realmente o cara entrando e o cara saindo, deve ser muito legal ver essa evolução. E né? Porque você imagina, você sai da faculdade de medicina e entra dentro da residência, e depois você permanece 5 anos ali, se moldando. Uhum, Molda a personalidade. lógico. Você vê a postura, você muda o perfil psicológico do indivíduo, Uhum, né? Porque ele é forjado ali, ele é forjado a ter maturidade, ele é forjado a ter controle emocional, uhum, né? Ele é um local excepcional para você desenvolver soft skills, Eu já imagino. fazer uma rede de contato, Tem que ter. e você fazer uma rede de contato, você sabe disso como ninguém. Uhum. Muitas vezes nossos contatos estão ali nos corredores. Oh, com certeza. Vai ser aquele colega seu da clínica que vai te encaminhar um caso, seu primeiro caso. Uhum. Eu vejo isso com colegas que adentraram na nossa equipe agora, são terminaram, e um colega reumato, um colega endócrino, um amigo ortopedista, vem me ajudar. É isso. Então, mas você só vai criar isso se você se demonstrar preparado para isso. Uhum. Ninguém vai confiar em você se você não tiver preparo, controle emocional e as virtudes necessárias para executar aquilo de forma adequada, né? Não, boa, e eu acho que assim, até que você já entrou nesse embalo, mas olhando assim pro aluno que está ali no final da faculdade, o médico jovem que está no mercado de trabalho e está pensando em escolher uma especialidade, talvez a neurocirurgia, o que você tem para dar de conselho, ou às vezes comentar algo que você gostaria que tivessem te dito e não te contaram a respeito da especialidade? O que você acha que a gente pode deixar de mensagem final? Escolha aquilo que você quer para sua vida e de forma alguma retroceda. Siga em frente. É essa a mensagem. Várias pessoas vão colocar empecilhos ou justificativas para você não buscar o que você tem como propósito. Essa é o meu conselho. Vai ter um monte de gente vai atribuir alguma dificuldade para algum cenário para que você não alcance aquilo. Isso tem mais a ver com ele do que com você. Eu sei disso porque a minha trajetória foi isso. E muitas das pessoas falaram muito para desiste, não faça isso é muito difícil. Isso aí só me alimentou. Não, legal, bom. Até pra mim, isso serve sempre, né? Obrigado, viu, João? Foi um baita do prazer. Pode ter certeza que conheço o neurocirurgião, mas também vou te indicar vários. Todo mundo que eu precisar, assim, sempre rola aqui no podcast. Outro dia até, eu tava conversando uma colega que tava com infecção de repetição. E aí a gente gravou essa semana com também, um caminho difícil. Clínica médica, pneumo, tava no mercado de trabalho, entrando na equipe, falou que queria fazer mais uma especialidade, porque tava vindo na prática dela, ela achava que era importante. Foi fazer alergoimuno lá no HC, vou de 6 anos de residência e tal. Hoje ainda trabalhando um monte, foi, cara, se você tá tendo infecção de repetição, você precisa procurar uma alergoimuno, você vai nela. Porque, cara, não é possível. Eu adoro conhecer a história das pessoas. Obrigado por compartilhar a sua, foi muito gostoso ter você por aqui. E a gente se vê no próximo episódio, hein? Se tiver qualquer médico que você tá doido para conhecer a história, manda aqui pra gente, põe nos comentários, me manda mensagem no Instagram que eu faço questão de correr atrás para trazer aqui, a gente destrinchar todos esses pilares, que nem a gente viu no Dr. João. Foi uma resenha nota 10 e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!